Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É um prazer recebê-los nessa noite aqui e conversar com vocês sobre a doutrina espírita. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar e ao Evangelho, que é uma atividade que toda terça-feira a Casa Espírita Nosso Lar oferece. Boa noite a todos, boa noite pai e mãe que entraram e sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Diógenes, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho da Casa Antero, boa noite. Lara, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É um prazer recebê-los aqui no nosso Evangelho, no estudo que toda terça às 19h30 iniciamos aqui. Sejam então muito bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Só lembrando que a Casa Espírita Nosso Lar está ainda desenvolvendo outras atividades, além do Evangelho, que temos às 19h30, temos também a palestra espírita, que é realizada aos sábados, às 19h30 também. Estão ocorrendo também os estudos da doutrina espírita, o ESD, o EAD. Estão ocorrendo também os estudos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, da obra de Joana de Ângeles, da obra de André Luiz. Qualquer detalhe sobre esses estudos, seus dias e horários, vocês vão encontrar na bio do Instagram do Nosso Lar. Basta clicar onde tem o símbolo do Nosso Lar e vocês vão visualizar a bio e vão conseguir ver todas as atividades da casa que estão ali destacadas. Além do Evangelho que ocorre hoje, agora às 19h30, temos também a Juventude Espírita, que ocorre nesse mesmo horário. Então, é outra atividade. Quem quiser mais informações, consulte também a bio da Casa Espírita Nosso Lar. Também estamos oferecendo um atendimento fraterno. Ele ainda acontece de modo remoto, mas toda terça, após o Evangelho, trabalhadores da casa estão realizando o atendimento fraterno. Você consegue fazer a solicitação através também do Instagram, onde há um formulário onde você preenche qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade de atendimento fraterno, e vai ser designado um trabalhador para, após o Evangelho, fazer o seu atendimento. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso Evangelho tratará do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, itens 10, 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estudaremos o capítulo 1, itens 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era. E iniciando esse nosso estudo, vamos começar fazendo a preparação da nossa psicosfera para que possamos ter a assistência dos benfeitores espirituais que certamente estão conosco nesse momento, que fazem todo o trabalho do plano espiritual da Casa Espírita Nosso Lar. E para iniciar esse equilíbrio que nós precisamos obter da espiritualidade superior, vamos fazer a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens,
para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Ainda influenciados por essa mensagem do Espírito de verdade no prefácio, vamos buscar maior sintonia, maior harmonização através da leitura de uma mensagem da obra do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Meditações Diárias. O título da leitura que faremos é Dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda, outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando disso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. E iluminados por essa mensagem, que tem perfeita sintonia com o tema que vamos estudar hoje, vamos agora levar nosso pensamento e aurir dos espíritos superiores as luzes que tanto necessitamos. Vamos agora silenciar nosso pensamento agitado, acalmar o nosso coração, suavizando nossos impulsos e assim buscarmos afinidade e sintonia com o Pai Celestial. Jesus Cristo, amado Mestre e Guia, que nunca nos desampara, espíritos bons e espíritos de luz que nos acompanham, que veem nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos tropeços e percalços. Aqui estamos reunidos como Jesus nos ensinou, de que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele se faria presente. Aqui estamos todos nós, Jesus, teus filhos, reunidos em sintonia, em pensamento, clamando por tua intercessão. Sabemos que tu concede, com teu amor e tua misericórdia, a assistência de benfeitores espirituais que te ladeiam.
E sentindo essa presença e esse auxílio, queremos agora rogar ao Pai que esse momento de ensino, de estudo, de aprendizado, de reflexão no Teu Evangelho faça-se proveitoso a todos, encarnados e desencarnados, que acompanham esse estudo. Que as lições que colheremos agora do Evangelho iluminem nossa alma, aliviem nossas dores, esclareçam nossas angústias e dúvidas e fortaleçam nossa fé, para que possamos, a cada momento, estarmos um pouco melhores e um pouco mais próximos de Ti, Jesus. Que assim seja. Vamos então agora ao nosso estudo do Evangelho de hoje. Mas antes de propriamente ler o Evangelho, gostaria de trazer aqui uma história para a nossa reflexão. E essa história se passa no livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda relata que foi convidado, como outros espíritos, para desempenhar um trabalho em prol da evolução da humanidade. E ele relata, então, essa reunião de milhares de espíritos que iriam ajudar, iriam trabalhar no cumprimento desse desígnio divino. E relata ele que a reunião era tomada de emoção e que aqueles que ali estavam, os espíritos, não tinham ainda conhecimento da envergadura da tarefa que teriam. E essa reunião, ela se inicia com a chegada de Francisco de Assis, a quem caberia, após a preleção do orador, fazer a prece rogando a Jesus que abençoasse aqueles tarefeiros que tinham uma relevante missão. Relata então Manuel Filomeno de Miranda que após a emocionante e tocante prece do Santo de Assis, eles foram divididos em grupos e esses grupos foram esclarecidos de sua tarefa. A tarefa que lhes cabia era receber milhares de espíritos que viriam da constelação de Alcione, espíritos mais elevados que viriam com a missão de reencarnar na Terra para auxiliar a transição planetária, para auxiliar a chegada da nova era. E relata então que após o esclarecimento e a emotividade que cercou todos aqueles espíritos que iriam desempenhar tão nobre missão, foram então receber esses espíritos mais elevados que aceitaram a missão de reencarnar na Terra, embora não necessitassem de aqui estar. Esses espíritos, então, eles seguiram para uma praia, e nessa praia, ao luar, com brilho na areia e no mar, fazendo qual uma estrada prateada, encontraram então os milhares de espíritos que iriam reencarnar na Terra. Espíritos esses vindo de esferas superiores da constelação de Alcione. E esses espíritos então relataram como era a vida nesse local onde eles estavam. E Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta então a consciência de que somente espíritos de tal envergadura poderiam renunciar à oportunidade de viver em mundos muito elevados e que Manuel Filomeno de Miranda não conseguia nem descrever os relatos que eram apresentados por esses espíritos dos locais em que viviam, porque ele não conseguia nem compreender o sentido
da vida naquele local que estava sendo relatado por esses espíritos. E então segue Manuel Filomeno de Miranda realizando os trabalhos de preparar a reencarnação desses espíritos agora aqui na Terra, no pesado ambiente terrestre, na psicosfera pesada da Terra. E a chegada desses espíritos representa o grande impulsionador da mudança que a Terra há de experimentar. E é sobre essas transições que o Evangelho de hoje trata. Vamos então à leitura do Evangelho, capítulo 1, itens 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho trata das instruções dos Espíritos e Kardec atribuiu a esse trecho o título de A Nova Era. Item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral de Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pusesse a adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era desnecessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e restabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Vamos à leitura do item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas.
Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Poitiers, 1861. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que lhe outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Há uma nota de Kardec. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele, com os olhos do Espírito, o que não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía.
Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda pureza, pode ele, sob alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, conduzir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando na atualidade, outra coisa não faz, senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Diante desses trechos lidos, vemos aqui Kardec reunindo 3 mensagens de espíritos, nos apresentando entendimentos que estão em sintonia com o capítulo, ou seja, não vim destruir a lei. E precisamos ver que a humanidade ela teve basicamente 3 momentos. O primeiro momento se refere à chegada de Moisés e sua missão de fazer com que o povo hebreu, que já tinha uma noção do monoteísmo, da existência de um único Deus, mas que esse povo ele servisse de baluastre, servisse de amparo para a solidificação da concepção em relação a um Deus único e a reverência e a adoração de um único Deus. Nos apresenta a mensagem do Espírito que, obviamente, haviam dificuldades em se tratar com o povo hebreu. E essa mesma dificuldade Emmanuel relata na obra A Caminho da Luz. Nos apresenta que o povo hebreu, sem dúvida, era aquele que tinha mais condição de receber a orientação e o esclarecimento da existência de um único Deus. Mas, por outro lado, também era o povo que tinha mais necessidade. Porque, a partir do momento que eles compreenderam a existência de um único Deus, naquele momento em que estavam no Monte Sinai com Moisés, passaram a entender que era um povo especial e um povo abençoado por Deus. E nessa condição sentiam-se superiores aos outros povos, quando na verdade descaberia iluminar as consciências e não se colocar em posição de superioridade. E Emmanuel nos apresenta que a vinda do Cristo vem como uma concessão divina que é feita para esclarecer, e começa esclarecendo exatamente aquele povo que já compreendia a existência de um único Deus, mas que se envaidecia de ter essa compreensão, se julgava superior aos outros povos por ter essa compreensão da existência de um único Deus. E a vinda do Cristo não foi suficiente, e Cristo já sabia disso quando noticiava que nos enviaria o Consolador prometido. Por isso que, passados 18 séculos, os espíritos começam a anunciar que a morte não existe. Começam a anunciar que nós somos todos espíritos e que nessa condição a morte apenas é a retirada da veste carnal. E mais, que todos nós somos dotados do livre-arbítrio e que em razão do livre-arbítrio também suportamos as consequências de nossas ações. Vem nos informar que não existe inferno, assim como não existe o dito céu, e sim existem padrões vibratórios onde nos colocamos a habitar de acordo com a nossa consciência. Quando nós caminhamos a trilha do bem, nos colocamos em condição de habitar e de nos sintonizar com esferas superiores. Quando escolhemos nos afastar do bem, padecemos nas esferas de baixa vibração.
Vem nos mostrar também que a humanidade é um conjunto de espíritos criados por Deus e, portanto, a condição de irmãos que Cristo já nos noticiava não vem de uma linhagem sanguínea, e sim da condição de sermos todos espíritos criados por Deus e criados originariamente simples e ignorantes. E na forma da história que eu contei no início para vocês, cada momento a humanidade necessita de impulsos e espíritos superiores vêm dar esses impulsos à humanidade. Assim como Manuel Filomeno de Miranda nos relata na obra Transição Planetária a vinda de espíritos que vão dar esse impulso à humanidade, com Moisés isso aconteceu, com Abraão isso aconteceu, mais à frente ainda, quando Deus diz a Abraão que ele seria o patriarca de um povo por ele escolhido. Depois Moisés, depois vieram os profetas que vinham a anunciar a chegada do Messias. E aí vem Jesus, que nos vem trazer o seu evangelho, não pelas palavras escritas, mas pelas ações que ele demonstrou. E então vem o Espiritismo como nova mola propulsora. E essas molas propulsoras, elas vão surgindo na humanidade de tempos em tempos, para ajudar a humanidade a progredir, para impulsionar, não o progresso científico, também espíritos vêm ajudar nesse impulsionamento, mas principalmente no progresso moral. O progresso que nesse momento tanto ansiamos. A humanidade anseia esse progresso moral. Nos questionamos sobre uma série de problemas que a humanidade vem experimentando, mas precisamos compreender que sempre, antes do arco-íris, tem que vir a tempestade. A tempestade vem e depois o arco-íris, sempre nessa ordem. Nunca veremos um arco-íris e depois a tempestade. Somente depois do vento, das trovoadas, da chuva, das intempéries, é que o sol se abre. E junto com ele, um lindo arco-íris, mostrando que Deus está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então, as tormentas que a humanidade atravessa são exatamente indicativos de ciclos que nós experimentamos. Nós, humanidade de espíritos que somos, encarnados e desencarnados. Todos nós experimentamos esses ciclos. Ora estamos na veste carnal, ora estamos desprovidos da veste carnal. Mas toda a humanidade que anseia pela evolução da Terra e que precisa dessa evolução, vivencia esses processos. Chico Xavier, inclusive, ele foi perguntado no Pinga Fogo, vivíamos ali o início da década de 70, e uma das perguntas que fizeram a Chico no Pinga Fogo era se haveria realmente a chegada de uma nova era, porque vivenciava o mundo, a guerra do Vietnã, a Guerra Fria, né? O mundo tinha pouco mais de 2 décadas que tinha deixado de vivenciar a Guerra Mundial, e onde estava ali a perspectiva de melhora da humanidade? Então Chico vai e dá a seguinte resposta. Ele responde que desde o tempo de Moisés, quando o povo hebreu estava escravo no Egito e depois precisou, através da mão divina, através dos mensageiros do Cristo que foram intervir para que Moisés, com sua mediunidade, auxiliasse na libertação do povo e o povo cumprisse o seu desígnio, que era servir ali de porta-voz da existência de um único Deus, até a passagem do Cristo, depois o período obscuro da Idade Média, em cada ciclo da humanidade se experimenta momentos de transição. E explica o Chico que viria um momento de um novo milênio. Estava se vivenciando ali na década de 70, 1970, 71, quando foi o Pinga Fogo, estava se vivenciando
o encerrar de um milênio e o início de um novo milênio. Interessante que Chico diz assim, que esse milênio que viria seria um milênio de uma iluminação, da busca da iluminação espiritual. Se o homem até então vinha perseguindo o materialismo, esse milênio que se abriria a partir de 2000 seria um novo milênio onde se buscaria a atenção às questões do espírito. Mas ele faz a seguinte advertência, bem no final da fala dele, que caso o homem ele se equivocasse e mantivesse a sua jornada seguindo o materialismo, o homem viveria então longos períodos de dificuldade e sofrimento. E Chico, em 1970, já noticiava essa transição planetária e que seria uma mudança de paradigma. E como toda transição, ela não é instantânea. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que está exatamente na questão 790 do Livro dos Espíritos. E esse trecho fala sobre a lei de progresso. Esse capítulo do Livro dos Espíritos fala sobre a lei de progresso. A questão 790 fala sobre civilização, mas a resposta da espiritualidade, ela se encaixa perfeitamente no que estamos estudando. Então vejam, a pergunta que foi feita por Kardec é a seguinte: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E a espiritualidade responde assim: progresso incompleto. E aí eu queria aproveitar essa frase que ele fala, que essa frase se encaixa como uma luva no evangelho de hoje. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. A humanidade também não passa subitamente da infância à idade madura. Nós ainda experimentaremos muitas vestes carnais até encontrarmos o mundo na forma como hoje ansiamos que ele seja. Nós estamos numa transição planetária. Essa transição ela vai seguir ainda, mas cabe à humanidade, a cada um de nós, experimentar essa transição. A transição ela é íntima de cada um. Assim como Moisés veio, trouxe ali o Decálogo, trouxe as leis que ele precisou escrever no Pentateuco, que ele precisou escrever nos livros de Moisés, como Levítico, onde ele traz uma série de leis que deveriam ser observadas pelo povo judeu, e ele faz isso em razão da necessidade de que o povo aprendesse determinados princípios que estavam ali no Decálogo, nos 10 mandamentos. Para então vir Jesus, ou seja, passaram muitos anos, séculos, até que aquele povo estivesse em condições de receber Jesus. Então chega Jesus e passam milênios, passam séculos, para então chegar ao Espiritismo. E agora, vamos vivenciar ainda séculos, até o momento em que a humanidade esteja mais esclarecida, esteja mais voltada para as questões espirituais, como Chico fala lá no Pinga Fogo. E aí vem aqui, o homem não passa subitamente da infância à maturidade. A transformação não é instantânea. Como vimos no Evangelho, todo o caminhar, e vemos na última mensagem falando da transformação de Santo Agostinho no mundo espiritual. Santo Agostinho tinha um esclarecimento, já tinha uma evolução espiritual, mas ele tinha determinadas posições, enquanto encarnado, que não se coadunaram com o que ele encontrou no mundo espiritual. E ele teve a humildade, é o que o Espírito nos apresenta aqui, ele teve a humildade de perceber que o mundo espiritual, ele trouxe para ele um esclarecimento, uma compreensão que até então ele não tinha. E é por isso que Kardec faz questão de registrar a nota, apresentando
esse esclarecimento, esse aprofundamento que Santo Agostinho só conseguiu atingir quando ele chega no mundo espiritual. Então, é preciso compreender que Cristo, quando vem, ele vem esclarecer as mentes, ele vem nos ensinar a lei de amor. Passamos milênios, passamos séculos e séculos e não conseguimos compreender. E vem ali, então, o Cristo redivivo, que é o Espiritismo, com a missão de alertar ao homem encarnado que nós precisamos buscar nossa transformação, buscar nossa reforma íntima. A tão falada salvação, ela não está numa tábua, não está em um livro, ela está dentro de cada um. E é cada um que deve construir o altar da sua salvação, através do autoconhecimento, através da sua reforma íntima. É isso que vem mostrar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Cristo não vem derrubar as leis, ele vem esclarecer as leis. E o Espiritismo não vem também derrogar tudo que foi construído em relação ao cristianismo, todos os seus segmentos. Muito pelo contrário, o Espiritismo vem esclarecer. Ele não vem se sobrepor ao catolicismo, ao protestantismo e qualquer outro segmento religioso, ao hinduísmo. Ele vem apenas esclarecer, ele vem acrescentar iluminação, ele vem agregar informação. Por isso que, nesse processo de evolução da humanidade, de tempos em tempos recebemos caridosos espíritos que não tinham necessidade de estar aqui no plano terrestre, mas que vêm aqui para compartilhar conosco as suas elucidações, os seus aprendizados de milênios e milênios, e vêm das esferas superiores para vivenciar conosco as dores da carne e nos auxiliar no nosso progresso. E sobre esse progresso, eu quero compartilhar ainda sobre a questão 799, agora a questão 799 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta que a espiritualidade superior dá é a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, a vida futura. Não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de sextas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. E é esse o ensinamento, é essa a síntese da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pudéssemos sintetizar as 3 mensagens que foram lidas, essa questão 799 a sintetiza. O Espiritismo não vem alterar, desmentir, nem derrogar nada do que foi escrito. O Espiritismo vem nos mostrar que a matéria é efêmera e vem nos mostrar que o materialismo é um equívoco, que nós estamos temporariamente na matéria. Nós precisamos da matéria para evoluir espiritualmente, não o contrário. Não é a matéria que vai fazer nós progredirmos. A matéria é uma necessidade de aprendizado do espírito, uma necessidade de crescimento do espírito. Então, por isso que a questão 799 deixa claro que o Espiritismo vem não para criar mais um segmento, criar mais uma separação na humanidade. O Espiritismo vem integrar. O Espiritismo vem fazer com que todos nos demos as mãos e nos lembremos da nossa condição de espírito. Então, por isso, é preciso que nós agora exercitemos aquilo que Cristo ensinou, o amor, o perdão, a caridade, para que assim
possamos, irmanados, integrados, evoluir espiritualmente. Do contrário, permaneceremos ainda, como nos avisa Chico, retardados mais séculos na nossa evolução espiritual. E esse milênio é um milênio em que o grande impulsionamento na busca da espiritualidade deve ser o norte da humanidade. E ainda é preciso lembrar que esse movimento dos espíritos para ajudar esse impulsionamento está acontecendo, como nos relatou a história que eu contei no início, que está na obra Transição Planetária. Eu queria, então, encerrar aqui as minhas considerações e franquear a palavra para as perguntas de todos. Temos aqui já um comentário do Dr. Fernando, falando aqui da emigração e imigração dos espíritos, faz parte dos processos evolutivos dos mundos, que está na obra A Gênese. Como sempre, o Dr. Fernando, nos acrescentando grandes ensinamentos com seu vasto, seu profundo conhecimento doutrinário. Muito obrigado, Dr. Fernando. E é isso mesmo, a própria obra A Gênese traz essa orientação, e a obra também, A Caminho da Luz, de Emmanuel, que eu citei também durante a nossa preleção, ela também relata esses movimentos dos espíritos que vieram de outras constelações, que vieram nos ajudar na nossa evolução. Quem tiver alguma pergunta, tá? Sinta-se à vontade para formular a pergunta, tá bom? Eu peço desculpas aqui, eu estou vendo os comentários, mas eu acho que ele está bloqueado para vocês, mas vocês podem comentar que eu vou conseguir ver. Não sei se vocês estão vendo, na minha tela só aparece e não está aparecendo na tela de cima, mas eu consigo ver os comentários de vocês, tá? Não sei se vocês estão vendo. Então, quem quiser pode fazer pergunta, vai ser um prazer compartilhar com vocês e aprender junto com vocês. Todos nós aqui somos aprendizes, somos estudantes. É um prazer dividir com vocês esse estudo, certo? E ainda fechando sobre essa questão, da evolução que a humanidade experimenta em cada ciclo desse, como vimos na vida de Moisés, Jesus e o Espiritismo, é preciso nós compreendermos que são oportunidades de evolução que nos são dadas. E nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. É importante que nós exercitemos essa busca pela espiritualidade, busca pela nossa evolução espiritual. Porque é isso que nos garante o nosso crescimento. É isso que garante que no futuro nós possamos também ajudar a tantos outros. Tantos outros que nos ajudaram nessa jornada, tantos espíritos que reencarnaram aqui na Terra e impulsionaram o nosso crescimento, um dia poderemos também desempenhar esse ato de caridade. Por enquanto nos resta buscar o esforço pela reforma íntima, tratar das nossas mazelas individuais, para que possamos tratar das mazelas dos nossos irmãos necessitados também. Dr. Fernando traz aqui mais um comentário. O Espiritismo vem no momento certo dar cumprimento das leis de Deus, mostra as relações do mundo corpóreo com o espiritual. E exatamente o trecho que está no Evangelho. O Espiritismo ele vem no momento que a humanidade estava em condições de receber do Espiritismo. Inclusive todo o processo que a Europa vivencia, principalmente a França, ela experimenta, desde a vinda de Joana d'Arc, no processo de libertação da França, para que a França voltasse a ser um reino único, desde ali, daquele momento, se organizava a vinda do Espiritismo, 400 anos antes. Se nós formos ver a vinda, a descoberta do Brasil e a implantação do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, que Humberto de Campos nos relata na obra que tem esse nome, psicografada por Chico Xavier, Jesus, quando ele se aproxima da Terra e vê a situação da Europa ali mergulhada na Inquisição, Jesus então resolve transplantar a árvore do Evangelho dele
lá de Jerusalém, onde estava, para o Brasil. Ele indaga, né, ao espírito que cuida dessa parte da questão social do mundo, do planeta, aonde seria o lugar onde ele poderia transplantar a árvore do Evangelho. E escolhe o Brasil. Escolhe aqui a América do Sul e escolhe o Brasil para fazer isso. Não porque o Brasil seja um local de espíritos iluminados, muito pelo contrário, são espíritos necessitados. Aqui é a grande enfermaria, o Brasil é a grande enfermaria da humanidade. E aqui o Brasil veio com essa característica de ser multicultural, a aceitar todos os povos, para justamente ser aqui o grande celeiro de cura desses espíritos, de cura daqueles que padeceram na revolta, na Revolução Francesa, que se equivocaram na Inquisição na Europa, que praticaram o escravismo no Oriente Médio, na África, e aqui vem buscar sua redenção. Da mesma forma como o Dr. Fernando coloca, o Espiritismo, então, ele vem no momento que a humanidade precisava e estava pronta para receber. Não adiantava todos os esclarecimentos que os Espíritos nos deram a partir da segunda metade do século XIX, não adiantava que isso fosse feito por Cristo. Cristo poderia fazer isso, mas se ele assim o fizesse, na verdade, nós incorreríamos em uma série de equívocos muito mais graves. Talvez a palavra do Cristo não alcançasse o entendimento. Se não conseguimos entender há milênios atrás o que é amar o próximo, e até hoje não conseguimos entender, quiçá entender sobre a reencarnação, entender sobre a lei de causa e efeito, embora Cristo a todo momento tivesse nos advertido sobre isso, quando ele disse que não devíamos julgar ao próximo, porque se julgássemos o próximo, nós seríamos levados perante o juiz, e o juiz então nos aplicaria uma pena por nós julgarmos o próximo. Ali ele estava dizendo sobre a lei de causa e efeito. E como não tivemos aqui nenhuma pergunta, estamos entrando aqui, faltam 7 minutos para o final do nosso Evangelho. Eu gostaria então de encerrar o nosso Evangelho fazendo nossa prece. Antes, lembrar mais uma vez das atividades da casa. Esse Evangelho todas as terças-feiras às 19h30. Temos os estudos, convido-os a verificarem na bio do Nosso Lar no Instagram. Temos lá os horários, os dias de todos os estudos. E também convidá-los para, aos sábados, às 19h30, participarem da palestra pública, que ocorre também por esse canal do Instagram. E, encerrando, gostaria também de dizer que temos também um atendimento fraterno. Vocês conseguem no Instagram também o formulário de pedido de atendimento fraterno, que acontece após o término do Evangelho. Os trabalhadores da Casa Espírita Nosso Lar fazem contato com aqueles que necessitam de atendimento fraterno. E temos também o pedido de preces. Aqueles que desejarem preces, basta preencher também um formulário específico, e essas preces são incluídas no momento agora que fazemos a prece final, e fazemos também a prece em intenção daqueles que solicitaram preces. Vamos então encerrar nossa prece, e durante a prece fazer também, conclamar para o passe por parte da espiritualidade que nos acompanha. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento, rogando ao Pai, mais uma vez, sua misericórdia. Jesus, Mestre, Guia, estamos agora encerrando o estudo do Evangelho que Tu nos legaste, e queremos agradecer Teu amor incondicional para conosco, apesar de nossas imperfeições. Dá-nos, Pai amado, o Teu perdão pelas faltas que diuturnamente cometemos. Sabemos que ainda temos mais propensão à queda do que ao alto, mas rogamos que Tua mão carinhosa
não nos falte no momento da nossa queda. Ilumina-nos, dai-nos o teu amor, dai-nos sabedoria, dai-nos consolo, alivia nossas dores, dai-nos a cura para aqueles que necessitam e que se encontram doentes, dai-nos o consolo para aqueles que sofrem das dores da alma, dai-nos teu amor nos momentos em que nos sentimos tão sozinhos. Que nossa jornada seja sempre proveitosa e que possamos praticar o bem a todo momento, que possamos pedir perdão por cada erro, que possamos perdoar também aqueles que falharem conosco, para assim sentirmos cada vez mais tua presença e teu amor. Ilumina e derrama sobre nós tuas luzes amorosas, limpando nosso espírito de todas as mazelas que o abalam. Que essas mesmas luzes recaiam sobre todos aqueles que sofrem, sobre aqueles que padecem nos hospitais, sobre os nossos irmãos que padecem nos asilos, as crianças abandonadas nos abrigos, os irmãos que falharam na lei dos homens e se encontram no cárcere. Que todos aqueles que experimentam momentos de angústia, aflição, dor, incerteza, recebam o teu consolo, recebam o teu afago, recebam o teu amor. Ilumina, Jesus, nossa jornada durante essa semana, que possamos sentir os teus passos juntos de nós, que nos desequilíbrios que nos afetam, sintamos tua mão confortadora. E assim possamos trilhar mais uma semana, compartilhando essas luzes com todos aqueles que nos cercam, dividindo o teu amor com todos que dele necessitam. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez. A Casa Espírita Nosso Lar agradece a todos por esse momento que podemos desfrutar aqui conjuntamente. Que todos tenham uma semana de muita paz, de muita luz, e possamos nos reencontrar no próximo Evangelho, semana que vem às 19h30. Que Jesus acompanhe os passos de cada um a cada dia, e que todos estejam sempre amparados e consolados pelos bons espíritos. Muita paz, muita luz e uma semana maravilhosa a todos. Fiquem com Deus.